Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia de leitura. Estamos agora no capítulo 5 de 12, são 12 capítulos. Estamos no capítulo 5 que diz assim: restaurando os seus relacionamentos. Para quem está acompanhando, talvez já está tendo algumas mudanças, né? Já é possível ter algumas mudanças com um pouquinho que a gente leu, porque nesse processo que a gente passou, nós já vimos que o que nós temos que limpar, a gente já viu como é que funciona muitas coisas, como é que funciona a nossa mente, né? Que ajuda muito, né? Entender como funciona o ser humano é muito importante nessa caminhada, porque é você ter por exemplo, um eletrodoméstico, tu saber todas as funções dele, saber tudo, como é que funciona, como é que você pode fazer para que ele tenha uma vida mais longa, né? Então, quando a gente entende, né, como é que o ser humano funciona, tudo direitinho, nós conseguimos tirar o melhor proveito de nós mesmos, de tudo aquilo que tem dentro de nós. Que é que nem eu tinha falado, né? Um arsenal de guerra dentro de nós para batalhar e para vencer qualquer tipo de desafio. Vamos lá, então. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre restaurando os relacionamentos, tá? Escrevi este capítulo para ajudar você a restaurar os seus relacionamentos, sem pular etapas, respeitando a ordem de primeiro relacionar-se com Deus e só depois consigo. Agindo assim, você conseguirá encontrar a mulher que você nasceu para ser. Eu não tenho dúvidas de que vamos conseguir. E você tem dúvidas sobre isso? Eu não tenho dúvida também. Se fizer tudo direitinho, se colocar tudo, for aplicando, né, o que a gente aprende, a gente consegue. Se a gente só escutar e, uma hora tem que fazer isso, uma hora tem que fazer isso, a gente não consegue mesmo, não, seja o que for. Talvez você queira uma coisa bem simples. Talvez você queira inserir um novo hábito na tua vida. Você quer simplesmente... tem pessoas que querem... eu quero rejuvenescer, eu quero emagrecer, eu quero meu casamento melhor, um relacionamento melhor com meus filhos, quero mudar minha vida financeira, que eu acho que esse é um quesito de muitas pessoas, né? Quem não quer, né? Ser sempre mais abençoado, né? São promessas de Deus na Bíblia para nós, né? Então, seja qual for a situação, seja ela pequena, grande para você, somente quando a gente aplica é que a gente consegue resultados. Vamos lá então. Quer saber onde encontrará essa mulher? É uma pergunta. Dentro de você, pois você já nasceu com ela. Apenas se perderam uma da outra ao longo do caminho. E para encontrá-la não tem segredo. Daí assim, dentro de nós existe esse ser, realmente, esse ser perfeito que você nasceu para ser. Porque nós nascemos e viemos de Deus, e nós nascemos em perfeição, e no meio da caminhada a gente se perde. Mas esse eu perfeito, ele permanece dentro de você. É ele que te dá os bons conselhos, é ele que te diz, você consegue, você pode. Na verdade, é como se o seu eu perfeito, ele já vive a tua vida perfeita em um outro plano, num plano espiritual. Ele já vive tudo de perfeito, tudo de maravilhoso. Ele já tem tudo que tu quer ter. Ele já é o que você quer ser. E quando vem esse desejo de alcançar, esse desejo de ser mais, é esse teu eu interior aflorando e dizendo assim, vamos ser o que eu nasci para ser. Então, ouça mais a voz do teu eu interior, desse eu perfeito que habita dentro de você. E para ouvir essa voz, a gente precisa de silêncio, a gente precisa estar meditando, orando, falando com Deus. Aí a gente começa a ouvir aquela voz interior, aquele pedacinho de Deus que está falando conosco e dizendo assim, você pode, você consegue.
Você é poderosa, você é abençoada. Como achar algo que se perdeu? Procurando. Não tem outra forma. Você já deve ter escutado alguém falar assim: quem procura, acha. Não é? Não é verdade? Eu vou ajudar você a achar o que perdeu e se tornar essa mulher que vai conseguir restaurar os 3 tipos de relacionamento. Algumas mulheres sentem dificuldade em enxergar Deus como Pai. Esse é um assunto que sempre acaba voltando. E isso geralmente é decorrente de problemas vividos com seus pais biológicos. A falta de um pai ou a sua ausência. Existem pais que moram com seus filhos, porém nunca estão presentes. Faz com que os seus filhos acabem transferindo sua mágoa, seus ressentimentos, seu sentimento de abandono por Deus. Existem aquelas que falam: o meu pai biológico me abandonou. Então, se eu não for boazinha, Deus vai me abandonar também. Olha só que coisa triste, gente. Passam a enxergar Deus como um pai cruel, distante, que está sempre pronto a castigá-las, caso não lhe obedeçam. Muitas delas, sem perceber, estão repetindo uma história que ouviram da mãe, da avó, da tataravó. Precisamos desconstruir essa crença. Olha só que incrível. Pessoas que não tiveram um bom relacionamento, às vezes no âmbito familiar, né, que a gente fala, né, quando a família não vem estruturada, essa pessoa às vezes transferem para tudo, até mesmo para o relacionamento com o marido e com Deus. Enxerga um Deus como um Deus mau, um Deus que é de troca, que vai trocar com você favor. Você é boazinha comigo, eu sou bonzinho contigo. E não é assim. Deus não age. Nós não podemos pegar um padrão humano para exemplificar Deus, porque ele é fora de todas as e qualquer tipo de padrão. Quem foi o padrão humano, né, que nós podemos dizer que foi como Deus? Jesus, né? Mas não sabemos o motivo, né? Jesus não teve família, Jesus não teve filhos para que deixasse esse exemplo para nós de como fazer, mas ele deixou muitos e muitos textos, muitos ensinamentos nos ensinando, né, como é, né? Então, muitas vezes essa falha, né? Por isso que eu enfatizo que antes de qualquer separação de um casal, é necessário tentar o máximo que puder. Eu acredito que só quando esgotarem todas as... já tentei tudo, porque a criança, ela leva isso pra vida dela, pro relacionamento dela. Ela vai levar essa carga, não sei do que, talvez, de um abandono, de pais separados. Ela cria como se fosse uma visão já de relacionamentos. Que o relacionamento, o amor não dá certo. Que o relacionamento e o amor não dura para sempre. Que o amor verdadeiro não existe. Então, isso fica registrado dentro do nosso subconsciente. Então, cada vez que se apresenta uma oportunidade que tem que fazer o filtro lá dentro, e você tem que buscar relacionamentos, aí busca no subconsciente, ele lança o quê? Ele lança como é que a gente chama? Ele lança essa crença pro teu consciente. Homem não presta, relacionamento não é bom, não duram, casais se separam. Então, nós devemos pensar muito bem nos exemplos que nós damos dentro de casa para os nossos filhos. E quanto ao pai, eu, graças a Deus, meu pai é muito, muito bom comigo. Mas eu não sei, talvez um motivo, eu tive essa dificuldade de entender Deus como meu pai. Eu não sei qual a relação que teve, aonde foi essa crença, mas eu tinha... É engraçado, mas é uma coisa que eu tinha com meu pai também. Quando eu era muito, muito, muito pequena, eu pedia tudo que eu via na minha frente. Pequena assim, acho que até 7 anos, né, que a gente chama. Se bem que eu ainda continuo pequena. Mas assim,
Depois que eu cresci, depois de mais crescida, vamos dizer, entrando na adolescência, eu não pedia nada. Eu não pedia, tudo tava bom. Pode ser isso? Pode. Pode ser isso? Pode. Pede pro teu pai. Eu não pedia. Eu não pedia nada pra ele. Eu não sei se era medo, se era receio. E isso transferiu pro meu relacionamento com Deus. Porque era assim que eu me relacionava também com Deus. Era como se tivesse um medo de pedir. Ou não, não quero incomodar. Eu acho que eu acho que eu achei, eu acho que é isso. Não querer incomodar. Eu não quero incomodar. Sendo que, imagina, né, Deus tem tudo do bom e do melhor, querendo. Ele quer nos abençoar, né? É um desejo dele nos abençoar. E ali eu tinha esse relacionamento, como se eu não tivesse direito de pedir nada pra ele. E esse foi, eu acho que o meu, aquele estágio da adolescência que eu entrei com meu pai, e ele nunca me negou nada, né? Mas foi algo que criou dentro de mim, não sei o motivo, talvez porque antes eu pedia demais, e por pedir demais eu chorava, eu esperneava, talvez ali por, por ser repreendida, e não que seja culpa deles, né? Mas eu guardei aquilo, eu não posso pedir. E não é culpa deles, né? Não é culpa de ninguém, né? É nossa, né? É nós que temos que tratar isso. No momento em que eu achar que é culpa de alguém, eu sou vítima, né? E vítima não tem bênçãos. Vítima não alcança nada na vida. O vitimismo destrói as pessoas, não constrói nada. Então, eu entendo que que limpa, né? A gente cresce e limpa essas situações, a gente resolve, né? Orando, pedindo para Deus tratar esse sentimento que já está dentro de nós. Vamos lá, então. Deus não pune ninguém. Nós é que colhemos as consequências de nossas escolhas. Deus é misericordioso. A sua palavra nos garante em Deuteronômio 4:31. Pai, não, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. E quer saber mais? Deus é bom. Em Salmo 103:8 está escrito: o Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Olha que Deus querido. A essência de Deus é amor. Ele sempre tem coisas boas para falar a seu respeito. Não importa o que o seu pai biológico disse sobre você ou os seus maus exemplos que ele lhe deu. Nem o que eu falei, que escuta a voz, quando aquela voz vem falando para ti que você é abençoada, você é maravilhosa, você pode, você consegue, é Deus falando com você. O seu Pai Celestial restaura agora a sua identidade de filha. De filha, você é filha de Deus, herdeira de Deus. Ele sempre sonhou em exercer a paternidade dele sobre a sua vida. Olha que interessante, né? O título, né, desse texto aqui. Deus não pune ninguém. Nós é que colhemos as consequências das nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, né? Você pode escolher a vida que você quer viver. Você vai fazer o quê? Você vai analisar as leis do universo. Para quê? É a mesma coisa que você está dirigindo no trânsito. Está dirigindo no trânsito, você sabe que existem as leis de trânsito. As leis de trânsito, elas existem para nos defender. Não é mal. A gente pensa, né? Parece que é mal, né? Não, elas são a nossa defesa. Ou seja, se cada um fizer tudo certinho, todo mundo sai abençoado, né? Todo mundo sai vivo, tranquilo, sem lesões nenhuma. É a mesma coisa as leis do universo. As leis do universo, elas nos protegem. Por quê? Porque é como se fizesse uma barreira. Você não pode tocar no fulano nesse ponto. Ela me protege, você não pode fazer mal para essa pessoa. Então, as leis do universo, elas servem para isso, para nos proteger. Então, com o livre-arbítrio, Deus teve que fazer o quê? Teve que criar leis, né? Porque, se o livre-arbítrio me dá o direito de fazer o que eu quero, então
Só um pouquinho, né? Vai todo mundo se matar, né? Então, vamos criar leis. Então, criou o quê? As leis, né? As leis que regem todo o universo, né? Que regem tudo o que acontece. Acontece... por que vem inverno, verão? Porque existem as leis do universo. Olha que incrível. Tudo o que acontece, acontece porque existem as leis. Por exemplo, eu, eu não tenho... eu tenho o meu limite até onde eu posso ir. Porque existem as leis do universo que me defendem e que defendem o meu próximo. Então, quando a gente começa a entender isso e entender que as minhas escolhas, elas vão ter consequências. Por quê? Porque existem leis que governam tudo. Então, eu posso ir, mas nem tanto. Eu tenho essa liberdade, mas nem tanto. Quando é que acontecem as consequências? Quando eu começo a infringir essas leis. Quando eu vou e ajo errado com alguma dessas leis. Tirando isso, você tem a liberdade. Você tem a liberdade de ser quem você quer ser, de viver a vida que você quer levar. Porque Deus te deu o livre-arbítrio. Só que tem um ponto muito importante. Conheçam as leis, porque muitas vezes, por não conhecer a Deus e as leis dele, o que a gente faz? A gente auto se sabota, a gente começa a se sabotar, a gente começa a se punir. Como? Porque você pensa que tal coisa não pode, você pensa que você fez tal coisa errada. Aí lá na sua mente, você cria o quê? Ah, eu fiz tal coisa, vai que acontece tal coisa comigo. E é uma lei talvez que nem existe. E você já criou lá dentro do seu subconsciente a punição. É a mesma coisa que você pensar, vamos dizer uma coisa bem boba, tá? Há muito tempo atrás criaram, não pode comer comer leite e manga, né? Que eu já ouvi falar disso daí. Daí você vai lá, você come. Você já come pensando que aquilo é errado. O que vai acontecer? Você vai criar. Porque lá no teu subconsciente você colocou essa lei, que você nem foi atrás para saber se existem mesmo ou não, e você pegou e já comeu com o pensamento, já com o resultado. Você já criou a tua própria consequência. O que acontece? Passa mal. Por que, quer dizer, é aí que entra. Foi aí eram as minhas dúvidas. O porquê que tal coisa acontece com fulano e com ciclano não? Por que não existem padrões corretos? Por que às vezes fulano tem uma doença e morre e o outro não? Isso vinha na minha mente, eu não entendia. Aí eu entendi que nós mesmos nos punimos. Nós nos punimos com os nossas falta de conhecimento. Porque nós não temos o conhecimento da Bíblia, nós não conhecemos como funciona, como Deus pensa, como Deus age, nós criamos punições. Nós começamos a pensar assim, se eu fizer tal coisa, vai acontecer isso. Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo, tá? Você quer trocar de emprego. Sem nenhum motivo, vamos dizer assim, não é por causa do chefe, é porque lá no outro emprego você vai ganhar mais. Você se dá bem com todo mundo, tá? Porque a gente sabe que esse é um quesito muito importante, né? Você não vai sair deixando mago em lugar nenhum, né? Você tem que resolver. Você se dá bem com todo mundo, mas se você recebeu uma proposta melhor. Só que daí você tá no caminho e encontra uma pessoa que ela diz assim, bah, eu já trabalhei naquela empresa e aquela empresa não é fácil de trabalhar. O que acontece? Pum, criou já uma crença de que as pessoas que trabalham lá, olha só, uma pessoa que te falou, as pessoas que trabalham lá dizem que não é muito fácil. O que você faz? Você vai e começa a pensar já, se eu for pra lá e for ruim. Só que se nós pararmos para pensar que a Bíblia diz que aquilo que a gente pensa, a gente cria, por que você simplesmente não pensa que vai dar certo? Olha como é fácil. Quando você pensa que vai dar errado, é como se você já estivesse escrevendo a próxima página da sua vida. Vai dar errado. Tem um texto, que é um ditado, eu não sei direito como é que fala ele, mas assim, se você pensar que vai conseguir, você está certo. E se você pensar que não vai conseguir, você também está certo. Isso encaixa nesse versículo. Então, talvez você pense assim,
eu vou trocar de emprego e vai que não vai ser legal. Pronto, você já está criando. Então não pense, não dê vazão para pensamentos negativos. Se você vai ganhar mais no outro emprego, se você está feliz, se você está realizado, pronto, vá com fé, faça afirmações positivas. Quando vir o pensamento negativo, quando vir saltando, né, dentro do teu subconsciente, todas como é que a gente vai dizer? Todas as crenças, né, os paradigmas que estão lá dentro, troca. Isso é uma reprogramação mental. É isso que é se reprogramar, é isso que é deixar o velho homem. O velho homem, ele pensa o quê? Pensa coisas erradas, que não vai dar certo. E pensa se Moisés, diante daquele mar vermelho, tivesse travado lá, quem é que já tinha abrido o mar para que ele tivesse o exemplo, né? Ninguém. Aí ele chega diante daquele mar com todo... vamos dizer, se fosse uma alquimia, imagina todo o ambiente que se criou para aquele milagre ele acontecer, né? Era a fé de Moisés, era toda a crença que ele tinha, porque olha só, o que ele tinha na mente dele? Ele sabia que ele tinha visto 10 pragas atingirem o povo do Egito e eles do lado não seriam atingidos. Ele escutava Deus falando com ele. Ele estava... Imagina quando eles saíram lá do Egito, e imagina até chegar perto do Mar Vermelho. Eles vieram cantando, eles vieram sorrindo, eles vieram... Ou seja, uma alta vibração. Eles estavam altíssimos, vieram glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Ó, os três sentimentos mais altos, com a vibração mais alta: amor, gratidão e alegria. Imagina, vieram agradecendo a Deus, vieram com amor dentro do coração, porque imagina o amor desse homem por ter esperado todo esse tempo, ter voltado até o Egito para tirar aquele povo de lá, amor e alegria. Aí chega diante de um mar vermelho. Já teve vários exemplos de que Deus estava com eles. Toda essa vibração altíssima. Pronto, é o campo necessário para o milagre acontecer. É a mesma coisa. Vai trocar de emprego? Vibra alto. Amor, gratidão, alegria. Começa a pensar positivo, lembra de tudo que Deus já fez de bom na sua vida. É assim que os milagres começam a acontecer. É quando a gente muda todo o campo. Todo o campo. Uma hora que você, se você puder, talvez não seja legal agora, que talvez você está mudando o seu pensamento, mas lembra das coisas erradas que aconteceram na sua vida. Vê se você antes não pensou que ia dar errado. Vê se antes você já não imaginou que ia dar errado. É bem assim. É bem assim. A gente cria a nossa realidade. A gente cria todo esse campo para as coisas sucumbirem, para não dar certo. E você também cria para dar certo. Então, quando você for fazer um projeto, quando você for pensar algo, já visualize dando certo, já deu certo. Já deu certo. E isso é na mentalidade. Isso a gente vê, né, como versículos bíblicos, mas isso é tudo um estudo do ser humano. É estudo do ser humano, porque no momento em que você já visualiza dando errado, você está criando. Porque como eu já falei aqui, a tua mente, ela não vive, ela não tem passado e nem futuro, é só o hoje. Por isso que muitas vezes quando uma pessoa toma uma atitude num dia, a vida dela já muda. Ou seja, a tua vida pode mudar hoje, pela atitude que você tomar hoje, porque a sua mente, Deus, o Espírito de Deus, ele vive no hoje, no agora. Não tem passado. Por isso que quando Deus fala assim, ó, eu lancei os teus pecados no mar do esquecimento. Ou seja, porque ele não vive no passado e nem no futuro. Ele vive no hoje. Se hoje, ó, tem até um versículo que agora eu não lembro. Se hoje tu tomar uma decisão, a tua vida muda. Se hoje tu decidir, a minha vida vai mudar, a tua vida muda. Porque Deus só tá no hoje. O teu subconsciente, a tua mente só age no hoje. Quando você vai e fica pensando no passado, você está trazendo o passado para hoje. Porque ela não tem o poder para... Ela não vai lá para trás. O que passou, passou. Então, se você errou lá no passado, se fez coisas erradas, se você acredita que... mas eu vou colher isso. Mude hoje.
Mude hoje a tua história e comece a escrever uma nova história para amanhã. Ah, mas e pensar no amanhã? Pode pensar no amanhã, pode visualizar o teu futuro, mas não fique muito tempo lá. Visualize, crie, imagine coisas boas para o futuro, mas depois volta para o presente, porque é aqui que você vai plantar o que você vai colher lá. Tá bom? Ficamos aqui hoje. Temos depois ainda vamos falar ainda sobre paternidade, né? Que é a paternidade de Deus. E estamos bem avante já desse livro, já. Vai ser, eu acho, é tirinho curto. É tirinho curto, assim, é bem rapidinho, esse aqui termina. Então, espero que tenha ficado bem claro, né? E que você possa tomar posse da tua mente. Tome posse da sua mente, tome posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Tome posse da tua vida. Tome as rédeas da sua vida. Só você tem o poder. E ao mesmo tempo que só você, ninguém pode destruir a sua vida, não. Então, pare de culpar pessoas. Ah, porque eu não consegui, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu filho, porque o meu esposo. Ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Tudo que aconteceu na sua vida foi criado aqui dentro do seu pensamento. E até mesmo as coisas que as pessoas fizeram para mim, até mesmo as coisas que as pessoas fizeram para você. Até mesmo os maus tratamentos, até mesmo as injúrias, as calúnias, as difamações, todas as coisas erradas você criou um dia na sua mente porque você começou a pensar que você era um coitado, você é um miserável, um pobre, cego, nu, e uma pessoa assim vive o quê? Por isso que a gente tem que ser antes de ter. Você se torna um ser humano abençoado. Um ser humano abençoado tem o quê? Vive do quê? Come o quê? Né? Quando você se sente miserável, todas as coisas miseráveis você vai atrair, né? Tudo que é miséria, tudo que é difamação, tudo que é ruim. Quando você se sente, porque eu sou um desastrado, tudo que é desgraça vai acontecer com você. Eu sou um atrapalhado. Vai acontecer com você. Tudo que você fala que você é, você vai atrair. Eu sou uma pessoa... eu tenho sorte no amor. Pronto, acabou. Entendeu? Isso vem... Ou aquelas pessoas que acreditam, vem no DNA. Ou então, doenças hereditárias. Meu Deus, essa é a pior de todas, né? Porque fulano teve uma doença na minha família, agora tem que me cuidar o resto da vida. Mas quem disse isso? O seu DNA é de Deus. Você não trocou de família? Você não nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você está na família de Deus. E qual é a doença que Deus tem? Né? Qual é a doença que Deus tem? Você tem o DNA de Deus. Você é abençoado. Abençoado não tem doença. Abençoado não tem que ter medo de nada. Olha aquele versículo que diz: comer alguma coisa mortífera não te fará dano nenhum. Imagina você comer uma coisa mortífera, não vai te fazer dano? Qual é a doença que vai te fazer dano? Por que se preocupar? No momento que uma pessoa da tua família teve uma doença que você pensa que pode ser hereditária e você começa a se preocupar, aí você vai ter. Porque você está se preocupando, você já colocou o medo. O medo é o causador de muitas doenças, enfermidades. E onde tem o amor, não existe o medo, né? O amor lança fora todo o medo, te encha de amor, amor por você e amor por Deus. E calma, que vai respingar depois para todo mundo na tua volta. Vai vir para todos na tua volta, tá ok? Eu desejo para você um excelente dia e o que eu te digo hoje? Sabe o que você faz hoje? Uma tarefa bem legal? Comece a falar muitas coisas positivas para você. Te olhe no espelho e cada vez que você se olhar no espelho, você fala uma palavra bem legal para você. Você é abençoada, você é linda, você é próspera, você é abundante. Comece a falar essas coisas, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Talvez não é no estalar de dedos, mas se você for bem firme e constante, a coisa vai acontecer mais rápido do que você imagina. Tá ok? Um excelente dia para você e até o próximo. Tchau, tchau!